E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente pra gente voltar a falar de Bakugan Yuenshin, ou melhor, Parque de Diversões, que é um mangá que, pra quem não sabe aí, vou repetindo aqui, é uma prequel de Baki, tá? Ele se passa aí momentos antes das tretas de Baki, inclusive em momentos que tá acontecendo Garoden, que tá acontecendo Shishinomon, que tá até mesmo acontecendo algumas coisas que vão conectando praticamente todo o universo de Baki, incluindo o próprio mangá Shaman. E aqui a gente vai estar vendo mais histórias dessa obra, que é uma das principais depois aí do mangá principal de Baki, né? Mas enfim, vamos embora pro novo capítulo. Capítulo esse que tá bom pra caramba, tá muito legal. E aí que vamos para um restaurante onde tá o Samura, o Tokishi Samura, conversando ali com alguém. E, inclusive vai falando sobre o que ocorreu entre a conversa de Mumon com ele, né? Já que o Mumon tinha ajudado ali ele a recuperar a adaga que estava com um dos caras que trabalhava com o Kunimatsu, tinha roubado, né, o Samura ali. E aí a gente vê que até mesmo o próprio Mumon começa a imitar, né, o Kunimatsu, fazendo aquela careta estranha, louca. E consequentemente nós vemos que tá o Tokishi ali rindo pra caramba com a situação e começa a contar toda a história, o que aconteceu e como ele conhece o Yanagi. Onde vemos que aí vai pro passado e vemos um prédio majestoso, bonito pra caramba, e lá vai o Tokishi, caminhando, indo fazer seu trabalho, seu serviço. A gente sabe muito bem que ele se envolveu com umas coisas bem erradas aí, meio loucas. E aí vemos que ele chega e já começa a abrir a porta e já gritando, dizendo que vinha trazido o que tinha sido incomodado para ele, né? O que tinha que fazer ele já estava fazendo ali. E por consequência, o que tinha naquela sala era várias pessoas. Onde ali tinha duas mulheres bonitas pra caramba, junto de um cara com bastante elegância, podemos dizer assim, outros comparsas juntos, onde tava todo mundo curtindo a festa, tava tudo ótimo naquele momento. O cara vai comendo ali, curtindo a noite, as mulheres ali vão ali babando ele, né, botando ele lá pra cima e tal. Inclusive o próprio Tokishi, né, ele começa ali a prestar respeito para aquele cara, né, o chefão ali naquele momento, onde a gente vê que os demais se aproximavam e começavam a servir ele, né, já que ele tinha cumprido a missão, onde a mulher chega lá, começa a botar vinho para ele, o outro cara abraça ele, tá tudo indo muito bem. Parece que nada está ruim, até mesmo ele vê, né, ele vai poder provar ali um vinho de 50 anos, uma safra muito boa, e até que ele percebe, ó, onde começa a contar a história, né, dizendo que tinha algo diferente, que algo estava errado. E voltando ao flashback, ele fica gelado, olhando apenas para a janela. E quando ele vê aquilo mete tanto medo nele, que ele simplesmente acaba soltando ali a taça onde estava o vinho. E o que ele vê é que tinha alguém agarrado do vidro, na janela do prédio, como se fosse uma aranha, literalmente um Homem-Aranha da vida. E quem é que estava ali agarrado era Yanagi, com um rosto extremamente maligno, era quase como um inseto, né, agarrado naquele vidro, né, fazendo aquela exposição, né, fazendo aquele vácuo palmo para poder se agarrar. E aí vemos que de repente ele começa a bater no vidro, chamando a atenção de todos, e começa a sorrir para os demais, um sorriso maligno, literalmente. E é aí que com grande força ele começa a prender até que usa o vácuo ali para quebrar, destruir aquele vidro. A gente já sabe que essa habilidade ele tinha, inclusive poderosa pra caramba, porque ela se aprimorou mais e mais. E é aí que a gente acaba vendo que ele destrói o vidro e com o buraco aberto ele vai com tudo e em uma só movimentação ele entra, né, passa seu corpo ali, sai embolando e já estava dentro da sala. E é nessa hora que um dos capangas fica furioso, já aponta logo a arma para ele, começa logo a gritaria. O chefão fica observando enquanto Yanagi vai se levantando como se não quisesse nada, como se tivesse relaxado com a situação, e aí fica em pé.
eu devo ressaltar aqui que esse visual aqui desse desenho ficou bastante estranho, tá? O Yanagi ficou meio magro, meio esquisito. Parece que as proporções não estão corretas com o corpo. A própria cabeça parece estar maior do que o tórax em si ali, perto do tórax, e maior que o próprio tronco. Então eu achei bem esquisito esse desenho em si. Mas enfim, o fato é que é para dar uma impressão tenebrosa, esquisita, de algo estranho. E naquele momento, o Tokishi, o Samura no caso, ele fica olhando e fica com muito medo. Enquanto vê que o que Yanagi quer é o dinheiro. Que é o dinheiro que está sendo esbanjado ali em cima da mesa daqueles caras. Literalmente tá indo lá para roubar eles, para tirar o que é deles. E aí vemos que um dos capangas fica furiosíssimo enquanto Yanagi começa a se movimentar e vai atirar no Yanagi. E sim, o faz. Só que o que acontece é que quando ele aperta no gatilho para atirar, literalmente ele se mata. Porque o Yanagi é mais rápido, vira seu pulso, quebra seu pulso e faz com que ele atire em si mesmo, matando rapidamente. O outro cara que estava ali tenta atacar com uma faca, puxando uma espécie de adaga feita uma faca, vai atacá-lo e o que Yanagi faz? Puxa rapidamente a mulher, que sai girando e levantando seus braços para perto do homem. E o que o homem faz é acabando por esfaqueá-la, né? E ela cai no chão com tudo. O Tokishi fica observando essa cena horrível, enquanto o outro cara, o outro capanga, tenta atacar também, vai para cima do Yanagi, mas o que Yanagi faz é literalmente pegar aquilo que ele joga e ir contra ele de novo e esmagar na cabeça do homem, esfarelhando tudo. E a gente vê que tem uma explosão saindo ali, o impacto é muito insano. Depois com aquilo, a gente vê que o outro capanga tenta ir para cima também, depois de ver que o que ele fez só resultou em ferrar o chefe. E naquele momento, vemos que o cara tá chegando perto e numa velocidade insana. Só se vê um movimento de girada da mão do Yanagi. E aquilo ali faz um barulho estranho. O próprio Tokishi fica surpreso pra caramba. E quando ele observa a cabeça do homem, toda a parte dos olhos, testa, crânio, tinha explodido. Tinha sido arrancado e estava na mão do Yanagi. Ele tinha usado o Vacuum Power e arrancado tudo. E enquanto isso, o cara que tinha esfaqueado a mina, né, estava parado. Estava atado ali. E aí que se mostrado o que tinha acontecido com ele de fato. Ele estava inconsciente, enquanto a mina estava caída no chão com o braço quebrado e com a barriga furada. E aí que se reprisa o que aconteceu e o que ele fez. O Yanagi puxou ela e fez com que o braço dela batesse no cara, fazendo uma espécie de benda usando o corpo dela. Só que o corpo dela, como foi pego ali de forma errada e bateu com o antebraço e não com a palma da mão, acabou quebrando e ela acabou toda arrebentada. Ela estava em desespero aí. No final das contas, o que a gente vê é uma sala completamente banhada a sangue, um morto por um tiro, o outro com a cabeça estourada, o outro com a face destruída, um inconsciente por um braçada que levou, não, uma antebraçada, a mulher escondida ali, uma das mulheres, a outra não se sabe se é sobreviver. E aí o que acontece é que a gente vê que o Yanagi calmamente vai até a maleta, começa a contar todo o dinheiro, e aí que no final ele acaba olhando para o Tokishi. Só que o Tokishi não tá nem aí pro que tá acontecendo. Ele não quer se envolver com aquilo, e certo tá ele. Onde a gente vê que o Yanagi acha aquilo legal, fica tranquilo com ele, não se importa muito com o Tokishi, assim, da mesma forma que não se importou muito com a outra menina que estava lá, porque ela não se meteu na briga. E aí a gente vê que ele simplesmente vai embora. E o Tokishi começa a contar mais histórias, né, explicando que chegou o paramédico, chegou a polícia e foi atender a uma das únicas sobreviventes que estava lá, que era a menina de cabelo preto, né, que acabou contando as coisas para ele, e ele ficou de boa na situação. Mas aí que no final das contas, depois de ele contar tudo aquilo e toda aquela história, nós vemos que vamos novamente para o momento onde o Tokishi foi ajudado por Momon. E aí que Momon se levanta e diz: não, a gente vai ter que ajudar, no caso, você, meu irmão, você fez o que era certo, você não tinha nada errado, você não estava errado, você ia devolver a adaga, vamos lá devolver a adaga para Kunimatsu. E assim eles vão. E aí a gente vê depois que tá ali, né, o próprio
Tokishi fazendo uma espécie de doguesa, né, que é o que o xamã fazia, né, que o Ogami fazia, e a gente vê que depois disso o próprio Kunimatsu parte pra cima dele e promete esfaqueá-lo, vai atacando, onde ele fica assustado, começa a se mijar todo, e aí que o Kunimatsu começa a rir da cara dele, zombando pra caramba, zoando pra caramba, mas que não ia fazer nada com ele, tava de boa com tudo. E aí que eles não entendem, eles começam a perguntar, mas por quê? Por que você não vai fazer nada comigo? O que foi que aconteceu pra você não fazer nada comigo? E aí se pergunta até mesmo se foi o Mumon, o que foi, e é onde o Kunimatsu começa a explicar. E ele fala sobre um cara esse que seria o Xamã, onde vemos que Ogami pela primeira vez aparece fazendo coisas fora do seu mangá, onde a gente vê que ele vai conversar com o próprio Kunimatsu. E ali o Tokishi vai escutando sobre tudo isso e o Ogami faz um doguesa, né? Ele se ajoelha, se prostra à frente ali do Kunimatsu, ajoelhando-se de forma a mostrar tanto respeito que Kunimatsu começa a entender aquele homem e respeitá-lo de tal forma. E é aí que a gente vê que o Kunimatsu fica de boa, deixa pra lá, fica tranquilo. E ali o Tokishi percebe mais uma vez que ele foi salvo pelo Ogami. E ele sai até um pouco revoltado com a situação, não acreditando que tinha sido salvo pelo Ogami novamente. Só que do lado de fora, quando eles estão saindo dali do dojo de Kunimatsu, vemos um corvo. Corvo esse que se aproxima do Tokishi. E ali quando ele observa, ele percebe que se tratava dos corvos que sempre estavam indo àqueles que têm felicidade, aquele local onde a felicidade se encontrava, onde estava seguro, onde estava bom. E novamente vemos que sim, Tokishi se cai em choro e começa a entrar em desespero porque lembrou que mais uma vez seu mestre, seu sensei, seu antigo professor estavam protegendo o tempo todo. E ali estavam dois corvos, mais de um corvo ali se aproximando dele, como quem mostrasse para ele que sim, no caso ele estava sendo protegido, ele estava ali sendo cuidado pelo seu sensei até o dia de hoje. Que no caso é a história passada de Baki, mas no caso, no contexto aqui, é Yuanshi, o dia atual, né? E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Meus amigos, que capítulo bom, que massa, velho, eu gostei demais, mano. Foi muito legal ver a interação, né, de Tokishi Samura com o Mumon e até mesmo a história que ele contou, que ele viu Yanagi, o cara que o Mumon tá indo atrás, esse cara, como ele reagia, como ele fazia, como ele trabalhava e quão violento ele era. É muito legal ver tudo isso acontecendo, a forma como rolou tudo. E o mais legal de tudo é ver o Ogami agindo ainda. O Ogami existe na lore de Baki. Ele tá por esse mundo. Inclusive ele continua a proteger o Tokishi. O Tokishi desse tempo todinho, e que até mesmo ele tentou sufocar ali o Ogami, né? Porque não queria ser transformado pelas bênçãos do Ogami. Acabou lembrando e tava chorando pra caramba, porque o Ogami continua a cuidar dele. Desde depois de anos, o corvo vai lá perto dele mostrando que tá tudo bem, tá tudo seguro, eu tô de olho em você, eu tô protegendo você. Muito massa, curti pra caramba, todo esse episódio foi muito legal. Foi mais pra mostrar pra você como o universo de Baki é grande, né? Como as coisas estão conectadas. E isso que Itagaki faz é muito legal. Vale lembrar, pessoal, que tanto Itagaki como Baku e o Memakura trabalharam juntos em Yuenchi. Então por isso tem essas conexões tão bem feitas, tão legais. Baku e o Memakura é um dos escritores mais renomados no quesito de arte marcial e criar história em si. Ele é um escritor maravilhoso. E você também tem Itagaki, que já tem um universo muito rico aí, que serve de palco para tudo isso que o próprio Baku pode estar trabalhando e melhorando. Enfim, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!